Boa tarde. Vamos dar início a mais uma mentoria da trilha 4 e hoje vamos falar desse time aqui, do FET, assim que o H, TryCat e o Jason. Eu achei essa imagem aqui, achei perfeito. Nossa, exatamente o que eu quero falar hoje com o pessoal e a imagem do... Porque, assim, não é Jason que a gente fala, né? É J-son, J é porque é em inglês, né? Mas, assim, toda vez que eu penso, que eu leio a palavra Jason, né? Eu me lembro do Jason da Sexta-feira 13. É inevitável. Né? E aí eu vi essa figurinha aqui, disse, nossa, essa figurinha aqui é a minha cara, né? Para descontrair também. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre essas ferramentas, né? O FET, o Async, o Wait, o Try aqui, né? E o JSON, que também fazem parte aí do desenvolvimento web. Né? A gente utiliza muito para fazer a comunicação, né, com APIs, né? Por isso que consumindo API, uma figurinha. Então, o que é o FET? Naquele exemplo que eu deixei no material da mentoria passada, daquela API dos gatos, se vocês olharem lá, está sendo usado o FET, né? Eu até cheguei a comentar que a gente ia ver isso na mentoria de hoje. Então, quem é o FET, né? Então, o FET, também conhecido como FET API, é uma ferramenta poderosa para realizar requisições HTTP em JavaScript de forma assíncrona. Qualquer uma delas, né? O GET, o POST, o PUT, o DELETE, lá o CRUD, né? Que a gente falou, que a gente comentou. E por que de forma assíncrona? Porque vai fazer as requisições e não vai ficar esperando a resposta para fazer outras, né? Então, por isso, assíncrona. Então, imagine um navegador como um explorador em busca de informações. O FET te guia nesse mundo digital, permitindo buscar dados e recursos que enriquecem sua experiência na web. Como que ele funciona? Então, ao contrário de métodos tradicionais de requisições HTTP, que bloqueiam a execução do código enquanto aguardam respostas, o FET utiliza o conceito de promessas, que são as promises, né? Se vocês já deram uma estudada aí no JavaScript, em algum momento vocês caíram aí nas promises. Isso significa que você pode enviar uma requisição e continuar navegando sem precisar esperar a resposta completa. As respostas garantem que as informações serão entregues a você, mesmo que precisem viajar por longas distâncias na internet. As promises. Então, no mundo do FET, as promessas, né, que a gente fala promises, que é mais bonitinho, são como contratos que garantem a entrega de informações, mesmo que precisem viajar por longas distâncias na internet. O pessoal costuma falar que, assim, eu vou fazer uma promessa de que eu vou buscar a informação e te retornar ela. Então, ao realizar uma requisição com o FET, você recebe uma promise, você recebe uma promessa, né? Essa promise contém 3 estados possíveis: a pendente, a requisição foi enviada, mas a resposta ainda não foi recebida; a resolvida, a requisição foi bem sucedida e a resposta está disponível; e a rejeitada, que ocorreu um erro durante a requisição e a resposta não está disponível. Para lidar com esses estados, você utiliza os métodos then e catch da promise. O then seria, então, em português, né? Esse método é usado para definir o que deve acontecer quando a promise for devolvida. Ele recebe uma função como parâmetro que será executada com a resposta da requisição. Né? Eu te faço uma promessa, então quando receber o resultado, né, faz alguma coisa. E o catch, esse método é usado para definir o que deve acontecer quando a promise for rejeitada, né? Para a gente dar um feedback para o usuário. Ele também recebe uma função como parâmetro que será executada com o erro da requisição. Como funciona, né? Um exemplo prático. Imagine que você deseja consultar a API do Pokédex para obter informações sobre um Pokémon específico. O código a seguir demonstra como fazer isso usando o FET e promise. Então, o FET faz uma requisição na API,
O then vai pegar a resposta, né? Vai converter a resposta para um JSON. E eu posso usar mais de um, né? Mais de uma função junta. Então, mostra o nome e o tipo, por exemplo, né? Essa setinha aqui são as funções de seta, lembram das arrow functions? Então, isso aqui é uma funçãozinha, por isso que antes eu falei, né, que o then recebe uma função. E o cat também recebe uma função, né, para mostrar um erro, caso tenha acontecido alguma coisa aqui com a requisição. Nesse exemplo, a função fetch envia a requisição para a API do Pokédex. O método then define o que deve acontecer quando a requisição for resolvida. A função dentro do then converte a resposta para JSON e extrai as informações do Pokémon. E o método cat define o que deve acontecer quando a requisição for rejeitada. A função dentro do cat exibe o erro no console, né? Caso a gente faça a requisição e não aconteça nada do que a gente esperava, né? A gente vai lá no console e verifica qual o erro que aconteceu. As vantagens das promises no FET. O código mais organizado e legível. As promises permitem separar o tratamento de respostas e erros de forma clara e organizada, tornando o código mais fácil de entender e manter. O gerenciamento eficiente de erros. Então, através do método CAT, você pode capturar e tratar erros de forma personalizada, proporcionando uma melhor experiência para o usuário. A execução assíncrona, sem bloqueios. O uso de promises permite que o código continue em execução enquanto as requisições são processadas, evitando que a interface do usuário trave. Tá? E o que é o try e o catch? Né? A gente estava vendo o catch, agora o que é o try e catch? Então, agora que entendemos o fetch e o papel das promessas, das promises, né? Vamos ver como o try-catch entra nessa equação para um gerenciamento de erros ainda mais robusto. Imagine o try-catch como um mecanismo de segurança para o seu código. O bloco try encapsula um código propenso a erros e o bloco catch fica responsável por capturar e tratar esses erros caso algo inesperado aconteça. Como funciona com o FET? Então, ao utilizar o FET para buscar os dados das APIs, sempre há possibilidade de ocorrerem erros, como falhas na rede, APIs indisponíveis, né, se a plataforma da API não está disponível naquele momento, ou respostas mal formadas. É aí que o try-catch entra em ação. Então, o bloco try encapsula o código que utiliza o FET para realizar a requisição. E o bloco catch define o que deve acontecer caso a requisição falhe. Dentro do CAT, podemos capturar o erro e exibir uma mensagem amigável para o usuário, registrar o erro para análise posterior ou tentar ações alternativas. Então, ele dá um passo a mais, né, digamos assim, passo a mais não, ele meio que organiza ali a primeira parte do código, né? Então, a primeira parte aqui das funções, né, das requisições. Então, pegando o exemplo anterior do Pokédex lá, né, incorporando o try-catch para tratar possíveis erros. O try a gente pode ler como tentativa, né, como tentar. Então, tente fazer a requisição, obter a resposta, né, os dados da requisição, converter para JSON e tal. E caso alguma coisa aconteça aqui, ele vai cair no cat e o cat vai tratar o erro, né? Por exemplo, o erro ao buscar dados do Pokémon. A gente tem a opção de mostrar uma mensagem, né, para deixar esse erro mais amigável, até para explicar de repente melhor para o usuário o que aconteceu. Então, o try a gente incorpora, né, a gente coloca fora do fetch. Antes a gente estava vendo só com o fetch, e o then e o cat. Agora a gente incorporou, né, o try aqui para encapsular. Não sei se vocês lembram o que seria encapsular dados, mas é meio que uma forma de proteger os dados lá na orientação objetos, né? Que aí é um assunto também já mais extenso. Na orientação a objetos, a gente encapsula os dados, né, para trabalhar com esses dados, que é uma forma de proteção, né, desses dados no código. Então, por isso que é tão importante, né, a gente aprender a orientação a objetos. Aqui no JavaScript,
Esse que a gente está vendo ele de forma estruturada, né? Mas a gente também consegue programar em JavaScript de forma orientada a objetos. Então, fica a dica para vocês que estão buscando aí uma possibilidade de emprego, né? Mudar de área, enfim, aprender a orientação a objetos, que é um paradigma da programação muito importante para a gente saber, né? Em alguns momentos é importante a gente programar orientado a objetos, né? Por causa dessa questão de proteção aos dados, e enfim. Na faculdade, né? Não sei se vocês estão fazendo faculdade, ou se já fizeram, ou se alguém pensa em fazer. Eu, por exemplo, eu tive isso separado, né? Eu tive a linguagem estruturada, né? E depois eu também tive a orientação a objetos, para a gente aprender, assim, as duas formas, né, de programar. Não sei se vocês chegaram a ver orientação, mas é um ramo aí da programação que é bem interessante e importante a gente dar uma estudada, tá? E no exemplo, né? O bloco try encapsula a lógica de busca de dados do Pokémon. O bloco cat captura qualquer erro que possa ocorrer durante a requisição. Dentro do cat, exibimos uma mensagem de erro amigável para o usuário e registramos o erro no console para análise posterior. Podemos adicionar esse código para registrar o erro. Tati, em C Sharp, sim, C Sharp a gente programa bastante também, orientado, né, a objetos. Eu aprendi no C++, que vem antes do C Sharp, que são as variações da linguagem, né, o C, C++, o C Sharp, depois veio o Java, né, não é da família do JavaScript. Quais as vantagens do try-catch com FET? Então, o tratamento robusto de erros, o try-catch permite capturar e tratar erros de forma centralizada, evitando que a execução do código seja interrompida inesperadamente. Melhora a experiência do usuário. Ao exibir mensagens amigáveis de erro, você proporciona uma experiência mais intuitiva para o usuário, mesmo quando ocorrerem problemas. E código mais confiável. O uso do try-catch torna o código mais robusto e menos propenso a falhas inesperadas. E onde usar? O FET é ideal para diversas situações, como buscar dados de API, né, se for o caso de vocês, se vocês estão fazendo o trabalho de vocês buscando dados em uma API, em algum servidor online. Na semana que vem a gente já vai ver banco de dados, né? A gente está no penúltimo mês do ano, né? Já tem lá o calendário para vocês se guiarem. Então, caso alguém ainda esteja em dúvida, né, se vai fazer com servidor online, se vai fazer com banco de dados local, semana que vem a gente já começa a ver banco de dados, tá? Então, busca de dados de API. Imagine consultar a previsão do tempo ou as últimas notícias. O FET te entrega esses dados fresquinhos, diretos da fonte. Carregar imagens e outros recursos. E interfaces atraentes com imagens, vídeos e outros elementos que o FET busca para você. Enviar dados para servidores. Interaja com sites e aplicativos enviando informações como formulários ou dados de login. Assincronismo. Permite que o código continue em execução enquanto as requisições são processadas, proporcionando uma experiência mais fluida para o usuário. Flexibilidade. Oferece controle granular sobre as suas requisições, permitindo definir cabeçalhos, métodos HTTP e outros parâmetros personalizados. As promessas facilitam o tratamento de respostas e erro através do uso de promises, tornando o código mais organizado e legível. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de uma consulta a uma API do Pokémon. Eu me lembrei dos Pokémons porque os alunos estavam jogando Pokémon esses dias em aula. E aí entrou o assunto, né? Aqui tem uma API e tal, que a gente consegue, né? Para quem gosta bastante, obter os dados e tal. Então, consultando uma API de Pokémon, o FET, né? Para fazer as requisições, a função para que vai transformar a resposta em JSON, os dados, né? Que eu quero buscar dessa API, e o cat erro. Para carregar uma imagem, vou buscar em uma URL, né? Uma imagem que eu queira,
Só que daí eu não vou transformar essa resposta em JSON, né? Eu vou transformar para blob. E aqui vou tratar esse blob, né? Tem alguns métodos específicos para quando eu estou buscando imagens. Para enviar dados para um formulário, então eu também consigo usar o FET, né, para enviar dados para algum lugar, usando os métodos, né, um post e um corpo, né. Então, também se a gente quiser enviar através do FET dados para algum lugar, eu também consigo usar. Claro que aí os métodos vão ser diferentes, né, para cada situação. Eu tenho uma forma de fazer, mas todos usando o FET. E aí a gente tem o async await também, simplificando o uso de promises no FET. Então, agora que entendemos o FET e a importância das promises para gerenciar requisições assíncronas, vamos explorar o async await. Essa sintaxe moderna do JavaScript torna o código que utiliza promises mais fácil de ler e escrever, deixando parecido com o código síncrono. Então, o que é o async await? Imagine o async await como uma camada de açúcar sintático para as promessas. Ele permite escrever código assíncrono que se parece com o código síncrono, tornando o fluxo de execução mais intuitivo e fácil de entender. A função async, para utilizar o wait, essa função, né, o async, a função precisa ser declarada como async. Isso sinaliza que a função pode conter operações assíncronas, como chamadas fetch. A palavra wait, dentro de uma função async, você pode utilizar a palavra wait na frente de uma promise. O wait pausa a execução da função até que a promise seja resolvida com sucesso ou rejeitada com erro. Então, o assim que eu não lembro exatamente a tradução em português, mas o wait aguarde, né? Então, se eu não sei a tradução, não consegui dar um exemplo fácil, né? Mas é como se fosse assim, vai fazer a promise, né? Vai executar a promise, e o wait vai aguardar aquela promise ser resolvida. Só que isso não vai travar para o usuário, isso vai acontecer de forma que a aplicação não trave, né? As promessas vão sendo feitas e conforme vão recebendo as respostas, as requisições vão sendo executadas, tá? Mas internamente isso funcionaria como faz a requisição e aguarda a resposta para executar, mais ou menos assim, em outras palavras, né? Vamos reescrever, então, o exemplo com FET. Vamos escrever o exemplo anterior usando o async await. Então, usando a função async, vou buscar dados do Pokémon. Vou usar uma variável que vai aguardar a requisição, vai aguardar a resposta da requisição, vai ser feita lá para a API do Pokémon. E depois a variável data vai aguardar a resposta para transformar em JSON e aí mostrar os dados do Pokémon. Alguma coisa mais... É que falando assim fica meio estranho, né? Mas seria mais ou menos isso. E aí, quando fosse chamada a função buscar dados do Pokémon, né? Eu passaria o parâmetro para ela, o valor por parâmetro para ela, e o cat mostraria o erro se aconteceu. Então, a função buscar dados do Pokémon é declarada como async, indicando que ela pode conter operações assíncronas. Utilizamos o wait na frente da chamada ao fetch e na conversão da resposta para o JSON. O código parece executar de forma sequencial, mas na verdade o await pausa a execução até que as promises sejam resolvidas. Né, que nem eu falei, as requisições vão sendo feitas, mas e vão sendo resolvidas, só que a gente não vê isso, né? Parece que isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Qual é a vantagem? O código fica mais legível, o async await torna o código assíncrono mais fácil de ler e entender, pois se parece com um código síncrono. O código síncrono seria aquele que executa, termina, né, para depois começar a executar de novo, terminar, executar de novo, terminar.
E a síncrona começa 2 ou 3, né? Conforme vai terminando, vai executando. Melhora o fluxo de execução. O uso do await deixa o código mais fluido, evitando a necessidade de encadear promises com o then e o catch. E o tratamento de erros simplificado. Você pode utilizar o try-catch dentro de uma função async para capturar e tratar erros de forma similar ao código síncrono. E quando usar? É recomendável utilizar o async-await sempre que você estiver trabalhando com promises e precise lidar com o resultado de operações assíncronas de forma mais legível e sequencial. O async-await é uma adição poderosa do JavaScript moderno que simplifica o uso de promessas. Né, começou a ideia das promessas, né, do uso de promessas e tal, e depois isso foi melhorado, né, com o async-await. Ao combinar o fetch com o async-await, podemos construir aplicações web robustas e interativas que gerenciam requisições assíncronas de forma eficiente, com um código mais elegante e fácil de manter. Mais enxuto, né? E o JSON, né? Então, sobre o async-await seria isso. E aí entra o JSON, né? Quem é o JSON? O cara da sexta-feira 13, lá do filme? Não, né? É um formato de intercâmbio de dados. Então, o JSON, que é JavaScript, Object, notação do objeto JavaScript, né? O JavaScript Object Notation. O inglês é ótimo, né? Eles não fiquem com inveja. Se tornou um padrão leve e flexível para intercâmbio de dados na web. Porque até eu acho graça quando eu estou me ouvindo falar. De intercâmbio de dados na web, mas sua história e aplicações vão além do JavaScript. Então, agora, passando um carro de som também, né? Desculpa. Então, em 1995, o Douglas Crockford cria o JSON como formato de troca de dados para o seu aplicativo JavaScript. Em 2002, o JSON... que coisa, né? Chato. Tá indo embora agora. Em 2002, o JSON ganha popularidade na comunidade JavaScript e é submetido à ECMA, Internacional para a Padronização. Essa ECMA que faz a padronização de conceitos. Em 2024, o ECMA Internacional publica o padrão oficial do JSON. Em 2006, o JSON se torna um formato de intercâmbio de dados recomendado pelo IETF. Eu não lembro dessa sigla aqui, o que ela significa. Eu até li, mas eu esqueci. Dei uma olhada depois, se interessar, né? Em 2010, a adoção generalizada do JSON em APIs, banco de dados e diversas aplicações web. E hoje o JSON é um dos formatos de dados mais utilizados na web, presente em APIs, bancos de dados NoSQL, linguagem de programação e muito mais. A gente vai ver também, quando falar de banco, né, o que é o banco de dados SQL e o que é o banco de dados NoSQL, tá? Só para já ir adiantando. O propósito e funcionalidades. O intercâmbio de dados, né, o JSON facilita a troca de dados entre diferentes sistemas, linguagens de programação e plataformas. É uma estrutura leve e legível. A gente consegue ler mesmo se a gente passar por uma pessoa que não tenha conhecimento, a pessoa consegue entender o que está escrito ali, né? Assim, numa passada de olho. A sintaxe do JSON é simples e humana, né? Por isso que ela é humana, permitindo que humanos e máquinas leiam e interpretem os dados com facilidade. A gente diria, né, que tem uma linguagem de alto nível. Flexibilidade, o JSON suporta diversos tipos de dados, como números, strings, arrays, objetos e booleanos. Independência de linguagem, o JSON não está vinculado a nenhuma linguagem de programação específica, podendo ser usado em JavaScript, Python, Java, PHP, C++, C Sharp, como a Tati citou ali, e diversas outras. As APIs. O JSON é o formato de dados mais comum para APIs REST, permitindo que diferentes aplicações se comuniquem e troquem informações através dele.
Armazenamento de dados. Os bancos de dados NoSQL, como MongoDB e CouchDB, armazenam dados no formato JSON. Então, né, se de repente tu está pensando em usar o MongoDB, a gente também consegue fazer essa conversão, né, de dados para JSON. A conversão não, faz o armazenamento, né, no formato JSON. As configurações. O JSON é utilizado para armazenar configurações de aplicações e sistemas. Os logs. O JSON é um formato popular para registrar logs de aplicações e sistemas. Intercâmbio de dados entre linguagens. O JSON facilita a troca de dados entre diferentes linguagens de programação, sem a necessidade de conversões ou adaptadores específicos. Então, olha como o JSON é legal e popular, né? Quais as vantagens? Leveza e simplicidade. Então, a sintaxe do JSON é simples e compacta, reduzindo o tamanho dos arquivos de dados. Não fica pesado na aplicação, né? Facilita a leitura. A estrutura do JSON é humana e fácil de interpretar, né? Como falei antes, tanto por humanos quanto por máquinas. Flexibilidade. O JSON suporta diversos tipos de estruturas complexas, atendendo a diferentes necessidades. Independência da linguagem. Ele não está vinculado a nenhuma linguagem de programação específica, podendo ser usado em diversos ambientes. E ampla adoção. O JSON é um formato amplamente adotado e suportado por diversas ferramentas, bibliotecas e linguagens de programação. Complementando o que eu já tinha falado antes. E aí a gente consegue fazer conversões de dados para JSON e de JSON para dados, né, dependendo da necessidade que a gente tem. Então, imagine um arquivo JSON contendo informações, mas inacessíveis como um objeto em seu código. E aí que entra a conversão. Então, utilize o JSON parse. Essa função nativa do JavaScript transforma um texto JSON em um objeto JavaScript, né? Lembram lá do objeto, a rede objeto e tal. Então, consigo parsear, né, um objeto para JSON. Verifique se o JSON é válido. É importante garantir que a string JSON esteja no formato correto, evitando erros. Né? O JSON, né, ele tem uma sintaxe específica, então a gente precisa ver, né, se ele está separadinho por vírgulas lá, bonitinho, para conseguir fazer essa conversão. E agora imagine ter um objeto JavaScript repleto de dados que você deseja transformar em um formato JSON. Por isso que dá para trabalhar, por isso que o Mongo trabalha com JSON, né? Porque quando a gente armazena dados no banco, no Mongo, por exemplo, que é NoSQL, a gente armazena os dados em formato de objetos. Então, por isso que a gente consegue fazer essa conversão. Então, para armazenamento ou envio, é aí que entra a conversão reversa dessa ação. Então, utilize o JSON.stringify. Essa função nativa do JavaScript transforma um objeto JavaScript em uma string JSON. Então, também consigo fazer o contrário. Formate JSON é opcional, né? Você pode especificar opções para transformar a string JSON como indentação e espaços em branco. Então, eu também consigo manipular, né, a forma que eu quero deixar esses dados no meu JSON, com esses métodos, né, do JavaScript. E o quarteto do JavaScript Fetch, Async-Await, Try-Catch e JSON em sintonia, né? Como eles funcionam junto. No universo do JavaScript, Fetch, Async-Await, Try-Catch e JSON formam um time imbatível para gerenciar requisições assíncronas, tratar erros e interagir com os dados de forma eficiente. Então, vamos desvendar como cada um contribui nesse conjunto. O FET é o maestro da orquestra responsável por realizar requisições HTTP para buscar dados de API, servidores ou qualquer outro recurso online. Ele age como um mensageiro, enviando e recebendo informações com agilidade e eficiência. O Async-Await é o maestro adjunto, trazendo organização e fluidez ao código assíncrono. Ele permite que você escreva código sequencial, mesmo lidando com operações que levam tempo para serem concluídas, como requisições fetch. O try-catch é o guardião da equipe, então sempre atento para capturar e tratar erros que possam surgir durante a execução do código.
Ele garante que o aplicativo continue funcionando mesmo diante de imprevistos, exibindo mensagens amigáveis para os usuários. E o JSON é o tradutor oficial da equipe, permitindo que diferentes linguagens e sistemas se comuniquem com facilidade. Ele converte dados em um formato leve e estruturado, facilitando o intercâmbio de informações entre APIs, bancos de dados e outros componentes da aplicação. Então, como foi dito ali, é um quarteto que funciona muito bem em conjunto. E aí é que eu trouxe mais, alguns vídeos falando sobre esse quarteto aí que a gente comentou agora, com exemplos, para vocês entenderem melhor esses conceitos aí que são bem importantes, para essa questão de APIs, requisições, respostas, para como fazer isso aí funcionar direitinho, tá bem? Alguma pergunta? Ficaram com inveja do meu inglês ali os títulos? Que horror. A pessoa tira sarro dela mesma, mas tudo bem. Tranquilo, Gurias? Alguma pergunta? Como é que tá aí o andamento dos trabalhos de vocês? Vão conseguir concluir até o final da trilha? Só para a Prof ter uma expectativa aqui de como está o andamento. Ninguém quer me contar? Tati está no comecinho. Já tem o front, Tati. Tá no comecinho do back, no caso. Ana tá do zero, mas caminhando lentamente. Ah, tá. Mas isso aí. Vocês vão ver que um dia vocês vão acordar inspirados, assim, cheio de ideias, e aquilo que parecia que ia levar um tempão para a gente fazer, a gente consegue fazer em pouco tempo. Quando dá o estalo, assim, isso aqui que eu vou fazer. Nenhuma dúvida, então? Sim, o Node ajuda bastante, E agora com esses conceitos do FET também, isso dá uma clareada nas ideias, A gente consegue entender nessa questão de busca, porque quando a gente vê aquela parte de protocolo lá, o que é enviado, o que retorna, a gente fica meio perdido. E aí, com esse assunto de hoje, dá uma melhorada assim no entendimento. Tem uns vídeos bem legais aqui que vocês vão gostar. Certo? Mais alguma coisa? Sim, não, sim. Não? Então, vamos encerrar. Um bom feriado, Bom descanso, bons estudos aí. Nessa época do ano, um feriado, ele ajuda a gente a colocar as coisas em dia, Tem dia que a gente dá uma parada para colocar os estudos, Ou, sei lá, de repente outras coisas em dia e também dar uma descansadinha, Porque a gente merece descansar um pouco também. Certo? Então, um beijo e nos vemos na semana que vem. Ajuda, Grazi? A gente fica, como a gente diz aqui no Sul, a gente está só pelo feriado já. Tiveram bem poucos esse ano, Então, a gente comemora aí quando vem o feriadinho. Tá bom? Um beijo e bons estudos aí para vocês. Tchau, tchau.